Eu sou o Is. E eu sou a Lívia. E estamos em mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo também informativo, como a gente faz do GFAB, só que dessa vez de Pokémon. Todo ano a gente tem uma rotação no Pokémon, funcionando de uma forma diferente do FAB. O FAB ele tem banlists e restrições, mas no Pokémon todo ano a gente tem uma rotação que tira alguma série de cartas de determinado bloco. O que é o bloco? Toda cartinha de Pokémon vai ter lá no seu canto inferior uma letra, tá, salvo engano, no bloco H. Então, o bloco que vai ser rotacionado é o bloco F, ou seja, todas as cartas de espada e escudo vão dar tchau. E a gente veio falar um pouquinho sobre como o meta vai estar funcionando, ou pelo menos como a gente acha que o meta vai estar funcionando. Esse vídeo foi feito com muita pesquisa, muita conversa com o pessoal que joga com a gente e também na internet. Então é um compilado de várias opiniões aqui. Espero que vocês gostem e usem os comentários para vocês também deixarem a opinião de vocês sobre algum deck, sobre alguma carta que vocês acham que pode jogar. Show de bola! Então vamos começar com os decks que vão deixar a gente nessa rotação de 2025. Começando pelos decks que vão rotacionar, é o Lugia Vistar, é o Lost Zone, é Regidrago, é o Regis, vai rotacionar o Palkia também. Então basicamente o meta vai virar de cabeça para baixo, por causa que os principais decks atualmente vão rotacionar. Pois é, mas por outro lado a gente perdeu grandes decks que estavam dominando, como foi o caso do Lugia, que já dominou muito, o Regidrago Vistar, que tá dominando muito também, e o Palkia, que recentemente teve esse boom aí com o Dusknoir, mas infelizmente vai rotacionar também. Então a gente partindo para os decks que vão se manter no meta, a gente pode falar dos decks que usam Pidgeot primeiro. Acho que é um bom jeito de a gente começar. Então a gente tem atualmente, se eu não me engano, dos principais que mais aparecem é o Charizard, o Dragapult e o Hydreigon, que é um deck mais novo. Desses três, a minha opinião é que dos três, o deck que vai ficar melhor posicionado no meta vai ser o do Dragapult. Por quê? Ele vai perder pouquíssima coisa. Todos eles vão perder pouquíssima coisa, na verdade. Esses decks basicamente eles só vão perder as cartas V, que é o Rotom V e o Lumineon V. Mas o Charizard ele também vai perder o Charizard Radiante, que é muito forte. É decisivo pro deck. E o Dragapult tem um drawzinho que é com os Dracloak. Exato. Não é aquela coisa que muda o jogo, mas o Charizard não tem nada. Exatamente. Então... E mesma coisa pro Hydreigon. O Hydreigon, ele já não tem um poder de compra muito bom e a tendência é que piore bastante. Sem o Rotom e sem o Lumineon, o Dragapult vai ser realmente o melhorzinho aí dos três, porque esses decks de evolução podem zicar. Então... Pelo menos comigo que acontece bastante. Já agora falando do Klawf, que ganhou alguma relevância esses dias, o deck vai perder o Sneasel Radiante, Sneasler, os Pokémons V, a Rosiane, o carrinho de troca, substituição, o tênis de caminhada, a bola de Hisui, a loteria de energia, o óculos e a energia turbo dupla. E que basicamente vai matar o deck, né? Vamos ser sinceros que ele vai perder muita coisa. Então, galera aí do controle, partam pra outra, que não vai estar dando não. O Klawf, infelizmente, foi de base. Não foi, assim, a gente ainda não sabe o que vai vir, mas por enquanto não vale a pena jogar com ele, a não ser que você queira muito fazer raiva, mas ainda assim você não vai conseguir ser tão agressivo no controle como você era antes, então... sabe? Raging Bolt é um deck muito famoso hoje em dia e um dos decks preferidos da Olive também. O deck vai perder algumas coisinhas importantíssimas, eu diria, como o Draw Power dele, que é basicamente o que faz o deck ser tão bom. Ele vai perder os tênis, vai perder o Greninja Radiante, vai perder a Switch Cart, vai perder Colônia, vai perder Poképarada. Ou seja, a velocidade do deck foi completamente amassada. Ele tem qual draw agora? Só a assada, basicamente. Não, ele vai ter as máscaras. As máscaras e a assada. A máscara é assada, é o draw dele. É basicamente isso que ele vai estar usando. Partindo para outro deckzinho que perdeu basicamente a mesma coisa.
Aqui tem alguns decks que meio que perderam o draw power deles e tá inserido nesse meio pra mim. O Raging Bolt, a gente também tem o Gholdengo, o Horimoon e o Ancient Box, que meio que eles perderam as mesmas coisas, assim. Todos esses decks perderam o Greninja Radiante. O Gholdengo, além de perder o Greninja, perdeu também o Palkia. O Gholdengo perdeu a Irida também, a Hisui, a Colônia, também a Poképarada. Todos esses decks foram bastante afetados e porque eles conseguiam, pelo menos o Raging Bolt, eu já conseguia bater no primeiro turno dele, se ele fosse como um segundo. Eu não acho que vai conseguir muito agora, pode acontecer, né, claro, mas eu acho que vai dar uma freada disso ser possível. O Gholdengo também, ele era feito pra você conseguir bater no seu segundo turno e aí começar a snowballar só atacando com o Gholdengo e matando, dando nocaute. E isso foi um problema que a gente também percebeu, a mesma coisa em decks como o Horimoon, que ele já não estava tão bom depois da rotação do ano passado, que tirou as cartas do bloco E. O Moltres também. O Moltres acabou com a velocidade. Tentaram fazer ainda algumas listas turbo, mas ele nunca mais foi o mesmo. E ele basicamente perdeu as mesmas coisas. O mesmo core, assim, que é o Greninja, Poképarada, Tênis. Mas ele perdeu alguma coisa muito mais importante, na minha opinião, que é o Fragmento Sombrio, que fazia com que ele conseguisse atacar no mesmo turno que você baixou ele. Para os amantes de Pokémon Dark e tal, tá chegando o Zoroark, que tem o PP do N, que faz uma coisa parecida, mas mesmo assim não é para todos os Pokémons Dark. É só para um até agora que a gente tem, que é o Zoroark e o Zorua. Mas mesmo assim, o deck já não estava tão bom e agora a tendência é ficar um pouco pior ainda. E o mesmo se aplica ao Ancient Box, que também teve... estourou quando lançou, mas já com os decks com cada vez mais vida foi perdendo a força. Nesse meta atual, os decks de single prize não conseguem fazer muita coisa, só o Gardevoir aí consegue mais ou menos fazer algo. Conseguia, porque agora a Gardevoir perdeu a Kirlia. E perdendo a Kirlia, ela perde muita coisa. A gente até pensa, ela perdeu uma carta, mas... Foi a carta. A gente ainda tinha a chance de zicar e não conseguir descartar as energias rápido o suficiente para você conseguir fazer alguma coisa. Isso acontecia até que com certa frequência. Quem joga de Gardevoir sabe que às vezes parece que você puxa tudo que a carta menos uma energia para coisar, para descartar. E era o que a Kirlia mais ajudava, ela dava um draw, ela conseguia fazer tudo que a Gardevoir queria, que era conseguir carta suficiente para você ser rápida. E da draw. Agora ela perdeu isso. E ela não vai conseguir mais ser rápido o suficiente para se recuperar no jogo. Porque o deck da Gardevoir, ela ficava muito atrás, mas ela voltava por cima. Por causa de tanto draw que ela tinha e de tanto suporte que ela tinha, de tanta disrupt que ela tinha. Agora, sem draw, ela ficou mais lenta do que ela já é e não tem muito como se recuperar, na minha opinião. Agora, um deck novo que também vai sofrer um pouco a rotação vai ser o Terapagos. Ele perdeu a energia turbo dupla. A gente nunca teve um meta por muito tempo sem uma energia dupla, então não sei se a gente vai ter tão brevemente assim uma energia turbo dupla, mas isso vai deixar o deck bem mais lento. Acho que dos decks do meta, ele vai ser o que mais vai sentir essa perda, porque era a principal fonte de energia para o deck atacar. Mas a gente tem que ver se os treinadores de Terra eles vão conseguir segurar essa pancada de não ter a turbo dupla, como por exemplo o Trompete. E vamos ver aí se o Terapagos vai conseguir continuar jogando mesmo sem a turbo dupla. Agora vamos falar de um dos queridinhos de muita gente, que é o Miraidon. Miraidon, desde que lançou, muita gente gosta. Ele é um deck elétrico divertido de jogar, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Porém, ele vai mudar muito, porque ele vai perder os principais atacantes, que é o Raikou e é o Raichu. Ele perde também a Pedra Selada e a energia turbo dupla, para quem usava... Iron Hands. No Iron Hands, isso. E isso vai fazer com que ele não jogue tão bem, mas ele tem algumas variantes, por exemplo, focando bastante no Iron Hands, ou focando totalmente no Pikachu. Mas assim, a rotação
vai tirar muita coisa, mas ainda vai lançar um monte de Pokémon elétrico. Recentemente teve a revelação de Pokémons da Iono, então ele pode entrar ali pra você já ir setando seu campo. Então não está tudo perdido. O Miraidon, está tudo perdido. como a gente conhece, não tá mais jogando, pelo menos a princípio do meta. Mas ele vai sim, com certeza uma hora vai chegar um Pokémonzinho elétrico pra você usar os seus Miraidons bonitinhos. Guardem os seus Miraidons, porque querendo ou não, ele vai ser sempre o melhor suporte para Pokémons elétricos. E por mais de terem perdido os principais atacantes elétricos, eles vão relançar novos Pokémons elétricos, porque, né, é impossível eles não lançarem alguma coisa boa de um elemento. E o Miraidon sempre vai ser muito importante para um deck elétrico. Agora falando um pouquinho sobre o Iron Thorns, que divide opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou da galera que não gosta, então... Quem gosta é quem joga. Quem não gosta é quem joga contra. O deck perde a loteria de energia, a cidade perdida e a energia turbo dupla. E a turbo dupla é a principal, né, do deck, mas no geral ele só vai ficar um pouquinho mais lento. Ele já era um deck um pouco lento, principalmente porque só tem 4 Pokémons. Ele vai ficar mais lento. Vai ficar um pouco mais lento. Não sei se é mais uma boa. Chato, mais demorado. Também não acho que é uma boa. Se você tem, não tem por que não usar. Mas se você tá começando, tem muitas opções aí mais legais. Então eu falarei pra você partir para outra. E o meu deck atual, eu tô jogando agora com o Cerulege, o Mega Man. E ele perdeu principalmente o Grande Radiante. Tem gente que joga também com a Palkia, a minha versão não usa Palkia. Mas ele basicamente perdeu essas duas cartas. Perdeu basicamente seu Draw Power. E no caso de quem usa Palkia, perdeu também um atacante em potencial. Mas ele não perde tanto. Ainda assim ele vai ficar um pouco mais lento, como todos os decks que perderam Greninja. Mas eu acho que ele é rápido o suficiente, porque todos os decks ficaram bastante lentos. Mas ele consegue continuar rápido, em teoria. Ele basicamente só perdeu o Draw Power do Greninja, o restante meio que... A rotação, imagina que até ajuda ele um pouquinho, por causa que ele era meio lentinho pra dar um monte de dano. E agora ele vai conseguir um tempinho a mais pra conseguir dar os 700 de dano que ele dá. É aquela coisa, depois da rotação, normalmente a gente recebe uma enxurrada de cartas novas. E meio que todo mundo vai tentar reaprender como é que o meta vai funcionar. Então, a rotação não é uma coisa tão assustadora assim. Claro que se você tem um dos decks que vão rotacionar obrigatoriamente, já é uma boa hora de você ir pensando no que você pode montar depois. Mas a gente tá recebendo daqui a pouquinho a coleção dos Eevees em janeiro, que é esse mês. Talvez saia algum deck dos Eevees, porque eu acho difícil sair 8 Eevees e nenhum ser jogável. Eu acho meio paia, se for. Eu vi gente usando o Lithium, eu vi gente usando o Flareon, o Vaporeon. O Sylveon, que muita gente acha que ele vai jogar em algum momento também. Tem muita gente botando fé num deck com mais controle com ele. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Futuri Box, um deck que quando lançou todo mundo tava hypado, todo mundo tava querendo testar. E ele sumiu. Ele meio que sofreu o mesmo problema do Unseat Box. Os decks foram ficando com Pokémons cada vez com mais vida. E aí, como ele não dava tanto dano, ele acabou perdendo espaço. Mas sempre há uma oportunidade aí dele voltar. Com os decks ficando mais lento, ele não perde muita coisa, acho que quase nada. E ele tem a chance aí de voltar pro meta. Pois é. Mas não se preocupem, a rotação não é tão assustadora assim. É um momento onde todo mundo tá tentando reaprender como joga o jogo. Então, se o seu deck vai rotacionar, não se preocupa. Pesquisa um pouquinho. Use os comentários para ajudar. Se você tiver com alguma dúvida sobre a rotação e quiser mandar pra gente aqui embaixo, a gente vai te responder com todo carinho. Pra você que tem dúvida do que vai rotacionar ou não, a gente vai deixar na tela as principais cartas que cada coleção perdeu. Então, uma informação importante. A data da rotação ainda não foi revelada. Ano passado ela foi revelada no dia 10 de janeiro, mas como a gente ainda não tem a data especificamente, a gente não deixou aqui no vídeo. Mas, quando a data da rotação sair, você pode simplesmente voltar e assistir esse vídeo novamente para você se inteirar no que vai mudar ou não nos seus decks, beleza? Vocês estão vendo nesse exato momento de cada coleção. F. O bloco F. E com esta péssima piada, a gente se despede.
de vocês, assim como essas Pressione cartinhas F no chat. para a rotação F. Mas é isso. Um bom 2025 pra vocês. Fiquem bem e até o nosso próximo videozinho. Um Beijão beijão. e tchau, tchau.